Nona questão do nosso TD1 do Enem, uma questão agora de físico-química, propriedades coligativas, e é a parte quantitativa de propriedades coligativas. No caso aí, uma questão de osmometria, onde nós vamos calcular a pressão osmótica, e não é de uma solução molecular, é de uma solução iônica, uma solução de NaCl, uma solução aquosa de NaCl. Então vamos lá, vamos fazer uma excelente revisão com essa questão da Universidade Estadual do Ceará de 2016. O soro fisiológico e a lágrima são soluções de cloreto de sódio a 0,9% em água, sendo isotônicos em relação às hemácias e a outros líquidos do organismo. Considerando a densidade absoluta da solução, 1 grama por ml, na temperatura de 27 graus Celsius, a pressão osmótica do soro fisiológico será aproximadamente igual a quanto? Ele quer que ele dá aí algumas informações, a massa molar do sódio, do cloro, e dá a constante dos gases, que é 0,082 atm litro, mol a menos 1, Kelvin a menos 1. Primeiro vamos organizar as informações, né? Ele dá aí o título percentual em massa. Título percentual em massa, que é 0,9% do soro fisiológico e também da lágrima. Ou seja, o título mesmo é 0,9 vezes 10 a menos 2. Né? Por cento é dividido por 100. 10 dividido por 10 ao quadrado, passa para o numerador 10 a menos 2. Esse é o título. Ele dá também a densidade da solução. A densidade da solução, ele pede para considerar como sendo igual à própria água, 1 grama por ml. E quer que a gente calcule a pressão osmótica dessa solução, que vai estar em atm, pressão osmótica a gente representa pela letra π, e ainda dá a temperatura, que tem que estar em Kelvin, 27 mais 273, 300 Kelvin. Dá também a constante dos gases, 0,082 atm, litro, mol a menos 1, Kelvin a menos 1. Alexandre, qual é a fórmula para calcular a pressão osmótica? Ela é muito parecida com a equação de Clapeyron. É πV igual a nRT. Esse é o cálculo para calcular, essa é a fórmula para calcular a pressão osmótica. Se for uma solução iônica, tem que multiplicar por I, onde esse I é o fator de Van Hoff, que eu vou já lembrar para você como é que a gente calcula. Se eu passar o volume dividindo pelo número de mol, o que é o número de mol dividido pelo volume? É a molaridade. Então, geralmente, a gente trabalha com essa expressão aqui. A pressão osmótica é a molaridade vezes RT. Se for uma solução iônica, tem que multiplicar pelo fator de Van Hoff. Então, pessoal, o R eu tenho. A temperatura eu tenho. A pressão osmótica é o que eu quero. Está faltando encontrar a molaridade e o I. Molaridade da solução a partir do título e da densidade é moleza, porque nós vimos isso lá no módulo de unidades de concentração das soluções. Nós vimos a fórmula da mamãe. Fórmula da mamãe. Cuidado. Mamãe mandou trabalhar 1000 dias. Cuidado, mamãe mandou trabalhar 1000 dias. Essa é a relação entre as principais unidades de concentração. Relação entre concentração e molaridade. Relação entre molaridade, densidade e título. Ou então, relação entre a concentração comum, a densidade e o título. Veja que tem duas igualdades, você usa o pedacinho que você quiser. No caso aí, eu vou usar esse pedacinho que eu acabei de destacar em azul. É lógico que uma questão dessa eu posso fazer também sem usar nenhuma fórmula, que não é o foco aqui. Eu vou usar a fórmula da mamãe, que é uma fórmula que eu insisto que é bom que você saiba, porque você ganha tempo, né? É uma relação entre as principais unidades de concentração, só que lá no nosso curso anual de Química eu resolvo todas as questões sem usar nenhuma fórmula. E depois resolvo de novo a mesma questão usando fórmulas, para que o aluno saiba os dois caminhos, né? Ok? Aqui eu quero ganhar tempo porque o foco é a questão de propriedades coligativas, só que ele não deu a molaridade. Na maioria das questões ele já dá a molaridade, ou então o número de mol e o volume.
para eu calcular a molaridade, porque molaridade é o número de mol dividido pelo volume. Nessa questão ele me fez trabalhar um pouco mais, que é uma característica da UES. Ele deu a densidade e o título. Com a densidade e o título eu consigo calcular a molaridade. E lembrando que o NaCl, né, tem uma massa molar 58,5 gramas por mol. Porque o cloro é 35,5 e o sódio é 23, que é o M1, a massa molar. Então, primeiro passo, cálculo da molaridade da solução. Mamãe mandou trabalhar 1000 dias. A molaridade é o que eu quero. A massa molar do NaCl 58,5. A densidade tem que estar em grama por ml, por isso que tem esse 1000. Porque a molaridade, o volume está em litro, mas a densidade está em ml, por isso que tem esse 1000. A densidade é 1. E o título, que não é o título percentual, é o título mesmo, 0,9 vezes 10 a menos 2, né? 0,9 dividido por 100. É isso? Que aí eu já vou cancelar aqui, ó. Beleza. Então a molaridade vai ser 0,9 vezes 10, que dá 9. 9 dividido por 58,5. 9 dividido por 58,5. Eu tenho aqui, dá 0,154 mol por litro. Encontrei a molaridade da solução. Alexandre, eu já tenho a molaridade, já tenho o R, já tenho a temperatura. Para encontrar a pressão osmótica, está faltando o I. O que é esse I, Alexandre? Você falou que é o fator de Van Hoff? Exatamente. Problema que propriedades coligativas dependem do número de partículas na solução. Quando você coloca uma solução iônica, como é o caso do NaCl, se você colocar 1 mol de NaCl em água, você não vai ter 1 mol de partículas. Você vai ter 2 mols de partículas. Porque o NaCl se dissocia em Na+, e Cl-. Considerando que o alfa é 100%, que a dissociação ocorre 100%, se você colocar 1 mol de sal, você vai ter 2 mols de partículas. Ok? Para não ficar só no decoreba, eu vou lhe dizer aqui que o I é 2, porque o I é exatamente quantas vezes a solução iônica tem uma propriedade coligativa maior do que a solução molecular. Se fosse glicose, se você botasse 1 mol de glicose, você ia ficar com 1 mol de partícula. O I seria 1. Por isso que para uma solução molecular não tem I. Só tem para a solução iônica. O I é 2, porque você coloca 1 mol de sal e fica com 2 mols de partículas. Mas isso é porque o alfa, quando ele não dá, é 100%. Às vezes a gente pega uma questão que ele diz que o alfa não é 100. Aí o alfa não seria 2. Aí você teria que saber uma fórmula, que é essa daqui, ó. I é igual a 1 mais alfa vezes Q menos 1. O I é o fator de Van Hoff. O alfa é o grau de dissociação, que quando ele não dá é 100%. E o Q, esse Q é quantos mols de partículas são formados a partir de 1 mol da substância. O Q, nesse caso, é 2. E eu estou te dizendo que o I também vai ser 2, porque eu vou te mostrar algo muito legal. Presta atenção. I é igual a 1 mais, quanto é o alfa? 100%. Ou seja, é 1. O alfa numérico é 1. 1 é 100%. Q menos 1. I é igual a 1 mais 1 vezes Q menos 1 é Q menos 1. 1 menos 1 cancela, I é igual a Q. Algo que você tem que saber, e aí não fica decoreba. Quando o alfa é 100%, o I é igual ao Q. E o que é esse Q, Alexandre? Esse Q é o número de mols de partículas a partir da dissociação de 1 mol da substância. Então, o I é igual ao Q, que é igual a 2. Agora não foi decoreba, porque eu lhe mostrei de onde vem. E se o alfa não foi 100%, que eu já peguei questões assim, de nível mais alto ainda do que essa, você obrigatoriamente tem que saber essa expressãozinha, porque aí o I não será igual ao Q. O I, que é o fator de Van Hoff, só é igual ao Q, que é o número de mols de partículas produzidas a partir de 1 mol da substância iônica, ou da substância, pode até ser um ácido, porque o ácido também se ioniza e vai produzir íons, né? Mas no caso aqui o sal se dissociou.
O I só vai ser igual ao que se o alfa for 100. Então, já sabemos também quanto é o I. 2. Terceiro e último passo. Calcular a pressão osmótica. A pressão osmótica vai ser, quanto é a molaridade? 0,154. Quanto é o R? 0,082. Quanto é a temperatura? 300. Quanto é o I? 2. Se você colocar as unidades, viu? Molaridade, mol por litro. O R, ATM, litro, mol, Kelvin. Temperatura, Kelvin. O I, não tem unidade. Você vai cancelar tudo, aí só vai sobrar ATM. Pressão osmótica vai estar em ATM. Essa pressão osmótica, multiplicando tudo isso daí, eu tenho dá 7,57 ATM. Essa é a pressão osmótica e a gente marca a letra C de carambola. Ok? Muito interessante, uma questão exigente. Primeiro porque ele não deu a molaridade de graça. Ele deu a densidade e o título. E aqui para nós, com densidade e título, pedir a molaridade é brincadeira de criança. Porque a fórmula da mamãe, ela resume bastante tempo. Dá para calcular essa molaridade sem usar a fórmula? Dá. Entrando nas definições, o que é título, o que é densidade. E aí você calcula aquela molaridade sem usar nenhuma fórmula, como eu ensino no curso anual de Química. Ok? Faço todas as questões de duas maneiras. Mas aqui para nós, ganhar tempo. Questão de marcar, são muitas questões que você tem que ganhar tempo, principalmente no Enem. Encontrei o fator de Van Hoff, que sempre que ele não der o alfa é 100, e aí você já sabe que o I é igual ao Q quando o alfa é 100. É só dissociar a substância e saber quantos mols de partículas vão ser produzidos. Entre na fórmula, que tem que estar multiplicada por I, sempre que for um composto que vai produzir íons. Se fosse glicose, que é uma substância molecular, não teria o I. O I seria igual a 1, ok? O I só é diferente de 1 quando a substância se ioniza ou se dissocia, porque você coloca um mol de partículas e vai ter mais de um mol. Depende da dissociação. Né? E aí, encontramos a pressão osmótica de 7,57 ATM e marcamos a letra C. Essa é uma questão de propriedades coligativas, a parte quantitativa. Porque tem muitas questões de propriedades coligativas, apenas a parte qualitativa. Quais são as 4 propriedades coligativas? Primeiro, a tonoscopia. O que é tonoscopia? É a diminuição da pressão de vapor da solução quando você coloca um soluto nessa solução. A diminuição da pressão de vapor do solvente, que geralmente é a água, quando você coloca um soluto que se dissolve nesse solvente. Então, a pressão de vapor diminui quando você acrescenta um soluto não volátil. 2 propriedades coligativas diminuem, 2 aumentam. A outra que diminui é a crioscopia. O que é a crioscopia? É a diminuição do ponto de congelamento quando você coloca um soluto não volátil em um solvente. Se você colocar sal dentro d'água, a água não congela a 0 graus Celsius. Congela a menos de 0 graus Celsius. Então, tonoscopia e crioscopia são abaixamentos. Abaixamento da pressão de vapor, abaixamento da temperatura de congelamento do solvente. Tem 2 propriedades coligativas agora que são para cima. A primeira é a ebulioscopia. O que é ebulioscopia? É o aumento da temperatura de ebulição do solvente quando você coloca um soluto não volátil nesse solvente. A água com açúcar ou com sal não ferve a 100 graus na pressão de 1 atm. Ela ferve acima de 100 graus. Isso é ebulioscopia. E a outra que também aumenta é a osmoscopia. O que é osmoscopia? É o aumento da pressão osmótica do solvente quando você coloca um soluto não volátil nesse solvente. Então, isso é a parte qualitativa. Você saber quais são as 4 propriedades coligativas. Quais são as 2 que causam abaixamento. Tonoscopia e crioscopia. Quais são as 2 que causam uma elevação, um aumento? A ebulioscopia, que aumenta o ponto de ebulição, e a osmoscopia, que aumenta a pressão osmótica. Agora, além da parte qualitativa, sempre tem questões que cobram a parte quantitativa. Calcular o aumento do ponto de ebulição, calcular a diminuição do ponto de congelamento, calcular o aumento da pressão osmótica, né? Ou calcular também a diminuição da pressão de vapor,
que é a tonoscopia. E nós estamos resolvendo uma questão quantitativa, que é considerada uma questão mais difícil, ok? Se cair uma questão quantitativa de propriedades coligativas no Enem, geralmente ele tem cobrado mais o aspecto qualitativo, só saber essas 4 propriedades que eu acabei de dizer para vocês, suas aplicações, né, no cotidiano, mas se cair uma parte quantitativa, nós estaremos preparados, porque eu estou revisando aqui com você, ok? Beleza, e resolvemos uma questão que não é uma solução molecular, é uma solução iônica. Ainda tem o fatorzinho de Van Hoff aqui, que a gente tem que saber calcular para poder se dar bem na questão. Preparando-se para o Enem e até para outros tipos de provas que podem cobrar a parte quantitativa. Nona questão resolvida, questão da Universidade Estadual do Ceará, voltamos já já com a 10ª questão.